Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Me ouvem bem? Todos? Tranquilo? Bom, vamos dar seguimento à nossa leitura. Já estamos hoje entrando no capítulo 38, ou seja, aproximando aí da metade do livro. Muito animador, são 81 capítulos. Estamos aproximando da metade desse desafio que tem sido o Tao Te Ching. Como sempre, eu espero que vocês estejam acompanhando com a leitura. Daqui a pouco vamos começar a pensar no próximo livro. Tendemos a puxar para uma coisa mais para o ocidente, mais próxima, né? Até para aliviar um pouco, uma coisa um pouco mais light. Então, já começamos a pensar em palpites. Hoje, as nossas semanas são muito variáveis. Eu não acredito que a gente vai avançar tanto em número de capítulos. Nós estamos passando numa das regiões assim, um pouco mais delicadas do Tao Te Ching, que é o capítulo 38 e 39. Eles são um tanto quanto complexos. Então, vamos um pouquinho mais devagar. É claro, um bom carro anda devagar numa estrada de terra, anda rápido numa estrada asfaltada, mas nunca deixa de andar. Então, não podemos medir a quantidade de capítulos que avançamos a cada semana. Como sempre, eu trago para vocês um pequeno glossário, não vou entrar muito em detalhes, e agora eu tenho inventado uma coisa diferente, que é jogar o glossário mais para os termos que vêm do que propriamente para aqueles que já passaram. Hoje nós vamos dar uma recapitulada naquela ideia do 0, 1 e 2, e Lao Tse vai introduzir a ideia do 3, que é o número simbólico, representa a multiplicidade dentro do taoísmo. Então o 0, lembrem, é o vazio, é o Tao, é aquele que é anterior à manifestação. O 1, o demiurgo, a mãe de todas as coisas, aquela que vai gerar todas as coisas manifestadas. O 2, que é o céu e a terra, ou seja, espírito e matéria, dualidade primordial. E o 3, ele coloca como raiz de toda a multiplicidade. Então vão vir as muitas coisas, todos esses objetos, todos esses seres que a gente conhece. Ele coloca como 3. Até que depois o caminho é feito de volta e tudo volta para o Tao, tudo volta para o 0. É a reabsorção, a manifestação e a reabsorção. É aquilo que na Índia eles chamam do pulsar do coração de Brahma. Hoje vamos rever, aliás, hoje ele vai introduzir uma coisa que é bem interessante, porque ele lida com conceitos idênticos, só muda a letra inicial. Então, quando é maiúsculo, ele está falando de conceito espiritual. Minúsculo, ele está falando de um conceito material, um conceito manifestado, psicológico. Na verdade, gente, tem uma coisa que é preciso dizer. Você, às vezes, para pensar, Tao Te Ching, Lao Tse, será que ele não queria, de uma certa maneira, fazer uma criptografia com esse livro, ou seja, ocultar algumas coisas? Eu acredito que sim. Eu acredito que, às vezes, ele coloca umas certas pedras de tropeço, que é como se fosse para o incauto não avançar muito adiante. Ou seja, você tem que se esforçar muito para passar de certos capítulos. Ele não faz um esforço para tornar a coisa muito simples. Ele faz um esforço para premiar quem insiste. E esses 2 capítulos vocês vão ver isso, que ele não estava realmente com a intenção de facilitar a vida de ninguém. Então ele usa 1000 vezes o mesmo conceito, cada um com um sentido diferente. Você diz, não é possível. Mas se você se esforça, você vai descobrir uma visão totalmente nova do que é o amor, do que é a justiça, do que é a vida. Então, eu inclusive, quando se trata de vida, eu alterei um pouquinho. Coloquei V maiúsculo, V minúsculo, porque no original do Wilhelm ele não usa isso. Ele coloca tudo com V minúsculo, e você que se vire para interpretar pelo contexto. Então, você tem que ver pelo contexto do que é que ele está falando, usando uma mesma palavra. Ele não é o único autor que faz isso. Vocês vão se aventurar por aí por uns livros clássicos de várias tradições, você vai ver uma mesma palavra usada em 10 sentidos diferentes. Se não fizer um glossário, você enlouquece. E se fizer, também enlouquece, mas um pouco mais devagar. Então, hoje é exatamente o caso, né? Então, vida com V maiúsculo, vida espiritual, vida no Tao, vida com V minúsculo, sobrevivência, vida material. Ele vai usar isso com amor, vai usar isso com justiça. E mais uma vez ele vai entrar com a história da não ação. Toda vez que ele diz uma pessoa age, ele está dizendo, está vivendo pela vida pessoal. Porque para ele a verdadeira ação é reta ação, é agir segundo as leis do universo. Isso ele chama de não ação. Então ele diz, a pessoa não está agindo, não está fazendo nada. Isso significa, ela só está fazendo o que a lei da natureza prescreve. Não está fazendo nada em nome da sua personalidade. Nada em nome do egoísmo. Não é que seja mal agir em nome da personalidade, mas apenas por ela, quando o mundo tem tantas necessidades, se você estende toda a vida nesse ponto, é uma vida muito desperdiçada, porque o potencial humano é enorme. Então ele distingue muito essa questão da ação
pessoal da ação segundo as leis da natureza. Então aqui ele vai falar o tempo todo, fulano age, pode pensar. Essa pessoa está desperdiçando a sua vida em função de coisas muito pequenas. Fulano não age, está vivendo segundo as leis da natureza. E vá você interpretar isso dentro do contexto do Tao Te Ching. Se você não grava essas premissas, não tem como entender. Tá? Virtude, virtudes, como falei para vocês. Então, justiça com J maiúsculo, minúsculo, amor com A maiúsculo, amor com A minúsculo, enfim, de tudo. Eu vou ler para vocês, vou deixar vocês julgarem. E depois a gente comenta. E utilidade e utilitarismo é uma coisa que a gente vem falando em alguns capítulos, mas é sempre bom reforçar. São dois conceitos totalmente diferentes. E também ele joga às vezes com essas palavras. Então, uma pessoa que tem utilidade é aquela que serve para a lei da natureza, desempenhando o papel que lhe corresponde dentro do cosmos. Aceita e ajuda os seres a crescer. Aceita o seu papel no mundo e ajuda os seres a crescerem, a irem em direção ao bem. Agora, o utilitarismo é quando a pessoa se torna um joguete na mão de interesses vulgares, do outro ou seus próprios. Sua vida toda é simplesmente para ganhar destaque, para ganhar benefícios muito intranscendentes, ou um joguete na mão da moda, um joguete na mão das coisas passageiras. Isso é utilitarismo. Ele usa os dois conceitos. Você é útil ou você é utilitário. Significa você serve à lei da natureza ou você serve a qualquer coisa. Um senhor sem rosto, que está te manejando como um marionete. Então prestem atenção nessas diferenças, que a gente vai usar muito delas hoje. Agora vejam só, o capítulo 38, que eu dividi em duas telas, porque ele é grande, imaginem o que seria a gente lidar com o Tao Te Ching sem filosofia, ou seja, isso é um estudo comparativo que lança a mão de Platão, lança a mão de um monte de tradições e nos dão algumas chaves. Vejam só isso aqui. Quem estima grandemente a vida, nada sabe da vida, por isso tem vida. Quem menospreza a vida, procura não perder a vida, por isso não tem vida. Quem estima a vida, não age nem faz planos. Quem menospreza a vida, age e faz planos. Quem estima o amor, age, mas nada tem em vista. Quem estima a justiça, age e tem planos. Quem estima a moralidade, age e quando não lhe fazem oposição, a provoca com grandes gestos. Pronto, simples, terminou a boa noite, passem bem. Imaginem uma coisa dessa, isso é só a primeira metade do 38. Agora vamos tentar olhar com uma chave filosófica. Imaginem, vida com V maiúsculo, uma vida em prol da essência humana, em prol do bem, que é uma palavra que Platão usa muito e explica bem as coisas. Contribui para os seres crescerem, pensa no bem de todos. Então quem tem essa vida com V maiúsculo, quem estima grandemente essa vida com V maiúsculo, nada sabe da vida banal. Não quer saber da vida alheia, da moda, do que, sei lá, estão falando dele. Essas coisas são intranscendentes, não tem muito tempo a perder, e mesmo quando essas coisas chegam a ele, não são de grande interesse. Costumo brincar com as pessoas, os meus alunos, quando uma pessoa chega e te diz, olha, eu não gosto de fofoca, mas todo mundo vem contar fofoca para mim, não sei por quê. Você pode contar. Se uma pessoa fala 3 minutos para você do mesmo assunto, é porque você está dando estímulo positivo. Ainda que esteja fazendo cara feia. Dentro você está interessado, entende? Porque senão no segundo minuto ela desistiria e iria fazer outra coisa, você entende? Olha, nem te conta, um babado fortíssimo. Ele está olhando para o teto, mas dentro ele tem uma ligeira curiosidade. Eu vou continuar. Agora, ele realmente não está interessado. Não tem retorno. E a energia da natureza, quando não encontra ressonância, não encontra retorno, ela se perde, se dilui e você não tem estímulo para continuar. Então, quem está interessado na vida com V maiúsculo quer saber quanto eu estou crescendo e ajudando as pessoas a crescerem. O que eu estou fazendo da minha vida? Se eu morresse amanhã, o que significaria o dia de hoje? Esse não está interessado em mesquinharias. Não significa nada, não ouve, não tem ouvidos para isso. Quem menospreza a vida com V maiúsculo, ou seja, o bem, ser fator de soma, procura não perder a vida. Por isso, não tem vida. Entendem? Quem menospreza a vida espiritual, procura não perder a vida material. Bota toda a sua energia para poupar a sua vida material. Vejam bem, não é mal que você cuide do seu corpo, cuide da sua vida material. Mas uma coisa é você tratar o seu corpo da maneira justa. Outra coisa é ficar em função dele. Porque é muito. Você tem energia para cada plano na natureza. Gastá-la toda aqui embaixo é um desperdício.
Uma gota de energia que você tenha, o mundo inteiro está sedento de uma iniciativa de boa vontade, de uma pessoa que tem um pouco de compaixão, de uma pessoa que tem um minuto para dar para ela, de alguém que te indique uma saída. Se você está dando muita atenção à vida material, é um sistema fechado de energia fixa. Você gasta tudo no andar térreo, evidentemente o elevador não vai ter energia para subir. Então quem menospreza a vida espiritual, gasta sua energia toda no plano material. Por isso não tem vida espiritual. Ou seja, se você menospreza, não vai ter de jeito nenhum, porque quem ama a vida espiritual é difícil. Imagina se você não dá valor a ela. É um esforço tremendo para você parar de pensar bobagem e pensar, o que eu estou fazendo com a minha vida? A mente dispersa para tudo quanto é lugar e você coloca ela no lugar. Peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? É um esforço tremendo. Imagina se você não fizer esforço. Qual é a possibilidade de você chegar lá por acidente, por acaso? Reflexões elevadas de vida interior por acaso. Não acontece. Não existe acaso para subir. Acaso normalmente derruba, porque vem disso a palavra acaso. Vem da queda dos dados. Vocês sabem disso, né? Acaso vem exatamente da queda dos dados em latim. Acaso é para baixo, não é para cima. Ninguém sobe por acaso. Então, quem menospreza a vida não vai ter vida. Quem estima a vida espiritual não age nem faz planos. Aí vocês vão dizer, que coisa mais maluca. Imaginem o seguinte, existe uma lei no universo. Helena Blavatsky falava sobre isso, ela chamava de eternidade dinâmica. Que ela diz, olha, devem haver outros mundos, talvez outras formas de vida, talvez haja outros sábios em outro lugar, falando alguma coisa para esses seres. Eu não sei a forma que eles têm, eu não sei a língua que eles falam, nem sei o que eles estão dizendo, mas a mensagem que eles estão transmitindo eu sei. Em qualquer lugar do cosmos deve haver vozes chamando todos os seres de volta para a unidade, todos os filhos de volta para a casa do Pai. Eu não sei qual é a língua, mas o que eles falam eu sei. Todo mundo está chamando os seres de volta para a fraternidade universal, para a unidade, em formas impensáveis. Mas o único assunto que o universo tem é esse. O resto é vazio. Diferentes apresentações do vazio. Vocês já leram Machado de Assis? Me confessem, falem a verdade. Machado de Assis tem um capítulo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele coloca o Brás Cubas conversando com a mulher da vida dele, que eu não me lembro agora o nome, que é o velho diálogo entre Adão e Eva. Ele diz, você já sabe o que ele vai conversar num diálogo romântico, então ele coloca só tracinhos. Tracinhos, 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 interrogação. Tracinhos, 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 reticências. Tracinhos, 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 ponto de exclamação. Era só tracinhos, você já sabe, mesmo preenche com o que você quiser. É mais ou menos isso que ele está dizendo, a conversa fiada da humanidade. Se não está falando do seu sentido de vida como ser humano, está falando de tracinhos. Preencha com o que você quiser, que tanto faz. Entendem? Vocês não leram isso, isso é maravilhoso. É um livro filosófico ao extremo, as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então ele diz que uma pessoa que estima a vida já fez os planos. Você nasceu como ser humano, a vida espera que você seja humano. E ser humano é valores, virtudes e sabedoria. E para ter valores, virtudes e sabedoria, vencer o egoísmo e todo dia aprender com os teus erros e chegar um pouco mais perto do bem. Já está traçado os planos. Qualquer coisa que você invente fora disso, você vai perder energia e tempo. Então, eu não faço planos, eu tento criar modos de dominar as dificuldades que obstruem o meu caminho para ir para lá. Mas os planos estão feitos, são os planos da natureza. Comentei com vocês que o professor que trouxe o Nova Acrópole para o Brasil, o professor Michel Chenique, que já é morto, ele tinha uma palestra que ele dizia, como lidar com o futuro. Ele era muito engraçado, para quem conheceu, ele era uma pessoa sensacional. Ele dizia, lidar com o futuro é uma coisa super fácil, é só você conseguir patrocínio. Sabe o que significa isso? Chega para a natureza e diz, natureza, você quer ir para lá, eu também quero, carimba aqui os meus planos e caminha comigo. E ela caminha, ela patrocina. Agora, você tem planos que não beneficiam ninguém na natureza, só o teu egoísmo, só a tua vaidade. Ela não vai carimbar, caminha sozinho, meu caro. Não vou patrocinar isso, para quê? Uma perda de energia que não contribui para os meus fins em nada, vai sozinho. Entendem essa ideia? Então, essa questão de não fazer planos, ele está dizendo, não fazer planos pessoais, não ter finalidades pessoais, porque no final das contas, a única finalidade da personalidade é um dia deixar de ser. E não tem como você projetar eternamente uma coisa cujo destino é deixar de ser. Ela é um veículo para que você projete algo acima dela. Ela mesma já está com o destino traçado. E você não pode fazer nada em relação a isso. Quem menospreza a vida, age e faz planos. Então, eu quero saber lá se os seres estão buscando valores, virtude e sabedoria, eu vou buscar isso.
E às vezes são coisas que em si não são más, mas não são suficientes. Não pense que eu estou querendo dar uma de um moralista e dizer, é mal que uma pessoa queira... Não sou medieval. Que queira coisas materiais, que queira alguma coisa... Tá bom, queira, esse é um bom brinquedo. Mas querer só isso para a sua vida como um todo é muito pouco, entenda? Eu quero comprar um apartamento. Compre, é bom ter apartamento. Mas para a sua vida, a sua motivação é só um apartamento? Vamos e venhamos, você é um ser humano, tem muita energia aí só para isso. Não é mal, tenha o que for necessário ter. Ninguém aqui está fazendo inquisição medieval em relação a coisas materiais. Elas são bons meios, só não são suficientes como fins. Então, quem fica só com planos pessoais está desperdiçando uma boa energia. E ele continua, quem estima o amor, vejam bem, A minúsculo, quem estima o amor age, mas nada tem em vista. Vou contar para vocês uma história que eu recebi um dia desses pela internet. Aí vocês vão dizer, puxa, mas a internet tem tanta coisa boa, porque toda hora a Lúcia está falando de coisa que recebeu pela internet. É lógico que ultimamente até me apareceram umas coisas boas, mas a maioria não costuma ser tão relevante assim. Mas essa eu achei interessante. E era um determinado sacerdote de uma determinada religião, que disse que um jovem estava comendo um prato com peixe e disse, eu amo peixe. Aí ele chegou para esse jovem e disse, olha, tá bom, coma o seu prato, desfrute, mas você não ama peixe, você ama a si mesmo. Amor não é uma palavra para você usar aí. Se você amasse o peixe, você ia querer o bem do peixe, que ele está dentro d'água lá, vivendo a vida dele, reproduzindo, fazendo o melhor para ele, desempenhando o papel dele como peixe. Você ama você, o seu prazer, o seu conforto, o seu desfrute, portanto você quer que o peixe te sirva. Porque quem ama alguma coisa quer o bem dessa coisa. Que é a definição do amor, é conduzir os seres para o bem que lhes é próprio, e não trazer eles para você, para eles atenderem as suas necessidades. Seja necessidade de companhia, seja necessidade de prazer, seja necessidade de afirmação, seja lá qual for a necessidade. Nenhum ser foi feito simplesmente para atender a necessidade do outro. Os seres têm um objetivo em si. E quem ama, quer que os seres caminhem em direção ao seu objetivo. Lembrem daquela frase do Tolstói. Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Então eu não amo a árvore. Eu amo a mim mesmo e quero ficar no calor. Tá bom, quero o calor. Nós necessitamos disso, mas não chame isso de amor porque você torna as palavras um caos. Então o amor como paixão, ele tem meios, ou seja, ele quer desfrutar agora, mas não tem fins. O que eu vou fazer com isso daqui a 30 anos? Pode ser que exista aquecedor elétrico, essa lenha só vai fazer sujeira na minha casa. Pode ser que eu desenvolva alergia a peixe, eu não queira mais saber de peixe, os lagos estejam poluídos, e há 30 anos ele não está na minha vida, não tem um fim a longo prazo para essa relação. Tem um meio, ela me dá prazer agora, mas no futuro, sei lá o que será o futuro. Então a paixão ela é imediatista, ela tem meios, mas ela não tem fins. Aí ele vai falar da justiça. Quem ama a justiça, age e tem planos. E aí ele colocou vocês enrolados, né? Todos nós ficamos enrolados. Porque justiça é parente de uma coisa chamada ordem. Justiça, como Platão dizia, dá a cada um que lhe pertence, ou seja, colocar cada coisa no seu lugar para que monte como se fosse um grande quebra-cabeça e resulte na unidade. Lá no final, você tem que ver a unidade. Lembra daquele bendito quebra-cabeça que eu já falei para vocês? Por que vem aquela pintura na caixa? Para você olhar para o objetivo final, para saber onde coloca a próxima peça. Se eu não sei onde eu quero chegar, como é que eu vou saber onde colocar a próxima peça? Pode ser qualquer coisa esse quebra-cabeça, é complicado. Por isso que é difícil uma pessoa buscar a justiça se ele não é fraterno, se não é altruísta, não tem uma visão da unidade. Eu vou colocar as coisas nos seus lugares certos, está tudo errado. Qual é o lugar certo das coisas? É aquele que mais me agrada, olha, vai ficar injusto, só que mais agradável para você. Não é isso? Imagina um exemplo bem brasiliense, embora isso esteja se difundindo mais hoje pelo Brasil, que é a faixa de pedestre. Você está na maior pressa e o cidadão resolve atravessar a faixa de pedestre. Você é o motorista. Como é injusto esse cidadão fazer isso? Atravessando devagarinho e eu atrasado, só por causa de um ser humano. Aí você é o pedestre. Como é injusto esse cidadão estar ansioso desse jeito? Que diferença vai fazer para ele 10 segundos para eu atravessar a rua? E aí, qual é a justiça? A justiça do motorista ou do pedestre? Será que não tem uma que atenda os dois? Tem, mas você precisava pensar como todo. Precisava ter fraternidade, precisava ter unidade. Senão a tua justiça vai ser o que mais te interessa em cada contexto. Aí fica engraçado, todo mundo clamando por justiça. Que justiça?
Ela tem um fim, que é tornar o mundo mais agradável para você. E tem meios, que é reposicionar as coisas. Mas nenhuma das duas é a verdadeira justiça. Entende? Ela tem planos, tem objetivos, mas se não leva para a unidade, não é a verdadeira justiça. E muitas vezes gera, inclusive, um preconceito contra a palavra justiça, porque quanto mais mexe, pior fica. Então é melhor ninguém ter mexido nunca. Quanto mais mexe nisso, parece que fica mais desagradável. Então não existe justiça? Chega-se a pensar isso. Quem estima a moralidade age e, quando não lhe fazem oposição, a provoca com grandes gestos. Vocês já perceberam que aí Lao Tse, ele tem uma implicância com essa ideia de moralidade como um moralista, que tem um monte de regras para ostentá-las, mas que não é coerente com nada e ostenta isso para se sentir melhor do que os outros. E ele diz, a moralidade normalmente está associada à coerção, nesse sentido do mal moralista. Eu faço isso porque eu sou obrigado e fica bem, sai bem na foto. Todo mundo diz, como ele é bom, mas eu não tenho compromisso interno de consciência com isso. E se ninguém discute comigo, aí é que eu faço discurso. É o que ele está dizendo, ninguém se opõe, eu faço discurso. Mais uma vez, Machado de Assis, leiam um conto chamado Teoria do Medalhão, que é um pai ensinando para um filho como é que ele fala em sociedade de tal maneira que agrade todo mundo e não tem opinião própria nenhuma, mas todo mundo pensa que ele é o bom. É demais de atual aquilo. Fale de uma maneira tal que você não tem nenhuma opinião própria, mas todo mundo acha que você é inteligente e você fica bem com todo mundo. É mais ou menos o que esse moralista faz. Ele não tem substância, se alguém se opuser, ele não sabe defender seu ponto de vista. Mas se todo mundo fica quieto, ele faz aquele discurso bonito. Mas ele mesmo não acredita em nada daquilo. E é uma conveniência passar para a sociedade aquela imagem. Então é algo muito atual, né? Ele está questionando, então, aquilo que nós chamamos de virtudes superficiais, em prol de objetivos pessoais, que é mais ou menos aquilo que eu comentei aqui. Acho que não tem nada de novidade. Esses comentários são bons, porque depois vocês vão na internet, não vão lembrar mais. Não estou dizendo isso, mas pode acontecer. E aí eu coloco os comentáriozinhos, porque isso no YouTube vai ser útil. Mas basicamente é o que já falamos. E aí ele vai continuar, ainda no capítulo 38. Por isso, se o tal está perdido, ou seja, se o vazio, se a essência, se a grande lei do universo está perdida, a vida também está perdida. Ou seja, você vive por nada se você não tem uma finalidade espiritual, se você não tem uma finalidade de buscar a tua própria essência, se você não quer conhecer a si próprio e saber o que você está fazendo no mundo, pelo que você vive? Você só sobrevive. Quem assistiu aquele filme lindo, Coração Valente, eu pelo menos gosto bastante, tem um momento que o protagonista diz, todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Tá? Então, se você não tem um sentido maior do que a mera sobrevivência, a vida já está perdida. Não é nem uma questão de temer perder a vida, nem ganhou. Porque está vivendo pelo quê? Meramente sobrevivendo. Se a vida está perdida, o amor está perdido. Ou seja, amor, no sentido taoísta, é ajudar os seres a caminharem em direção ao uno, ao bem, que lhes é próprio, sem querer manipulá-los por interesses pessoais. Entende? Conduzir os seres em direção ao bem que lhes é próprio, porque eu amo. Independente de que eles vão ficar distantes de mim, não vão me trazer vantagens, não vão atender a minha carência, mas eles vão estar melhores enquanto seres. Conduzir as coisas em direção ao seu próprio bem, sem manipulações. Então, se não existe vida, não existe amor. Existe uma paixão que não é má. Mais uma vez, não sou medieval, paixão é chocolate. Mas não dá para você viver em função do chocolate, por muito bom que ele seja. E ele é muito bom, cumpre o seu papel. Mas é insuficiente para justificar uma vida. Se o amor está perdido, a justiça está perdida. A justiça vai virar um jogo de remanejar o mundo para ficar mais agradável para você. Se a justiça está perdida, a moralidade está perdida. É um conjunto de regras para gerar uma fachada na sociedade, mas sem nenhuma consciência. A moralidade, aí lá vai ele, os confucionistas, muitas vezes, não Confúcio, mas os confucionistas muitas vezes criticavam essa passagem, esse capítulo, porque tomavam isso como um paradoxo. Alguns que entendiam menos do que o seu mestre, né? Então se diz que a moralidade é insuficiência de fidelidade, é indigência de fé e começo da confusão. Já terminou a confusão na cabeça da gente. Fidelidade, fides, é a mesma raiz de fé. Ou seja, é uma confiança profunda, porque eu sinto que existe uma lei no universo.
Eu sinto que existe alguma coisa boa no universo. Eu sou fiel a isso que eu sinto, eu tenho alguma vivência. Eu já fui justo, já saboreei isso. E eu fui justo não era porque tinha alguém olhando, mas porque isso me trazia uma grande felicidade. Me realizei nesse momento em que eu fui justo. Então eu já provei da justiça e sei o quanto isso me faz sentir plenitude, o quanto isso faz encontrar o meu lugar no universo. Então eu tenho fidelidade a esse conceito, não por fatores externos, mas por mim mesma. E isso faz com que eu realmente tenha uma verdadeira moralidade. Eu falei isso 1000 vezes para vocês, que é a diferença entre a ética de coerção e a ética de convicção. Eu estou numa ilha, sozinho, sou Robinson Crusoe, e eu sou fiel a leis porque eu as entendo e eu as amo. Ou seja, pelo que sou, e não porque pelo que vão dizer ou deixar de dizer com isso. Lembram da história do Roberto Carlos? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Ou seja, eu gosto, mas existem coerções sociais. Então deixa eu criar uma fachada. Isso nunca será a verdadeira moralidade. A verdadeira moralidade se apoia na fé. Senão começa a confusão. Eu gosto disso, mas faço isso porque a sociedade espera isso de mim. Bom, e quem sou eu? O que eu faço, o que eu sinto, o que eu digo, o que eu penso, quem sou eu no meio de tudo isso? Provavelmente ninguém. Provavelmente ainda não me achei dentro de mim. Isso é o início da confusão. A presciência nada mais é do que a aparência do tal e o começo da loucura. Ele fala exatamente com esses termos. Ou seja, a loucura, para essas tradições, está muito próxima da ignorância absoluta. Que é quando você cria convenções para poder tentar se movimentar no mundo, mas não tenta se aproximar da realidade, fica com elas. Isso é pré-ciência. Já antes de ter ciência, eu crio um conceito, uma convenção, e fico por aí. Não se pode confiar nos seres humanos. Bom, tá bom, se você está chegando agora, é bom ter uma certa prudência, mas daqui a pouco você tem que distinguir. Tem que confiar em uns, em outros não, em outros mais ou menos. E tem que ir dando confiança aos que não confiam, à medida que vai sabendo lidar com eles. Ou seja, você não vai ficar eternamente dizendo que não se pode confiar nos seres humanos, porque isso não é vida. Isso é uma couraça que você coloca que não vai te permitir viver, uma resposta pronta às circunstâncias da vida. Eu falo mais adiante, inclusive, sobre uma coisa que são os adjetivos. Os adjetivos são todos eles convenções e a gente toma como realidade. Já parou para pensar que nenhum adjetivo é real? Essa cadeira é pequena comparada com o quê? Com uma formiga é enorme, com uma estrela é minúscula. Ela é pequena comparada comigo, mas eu não sou o centro do universo para dar atributo para as coisas. Isso é só uma convenção. Mas essas convenções a gente atribui a seres humanos, a comportamentos, e acha que elas são absolutas. E vive a vida inteira com convenções. Para pensar quais são os conceitos que você tem que não são convenções. Que tem a ver com atributos do ser e não tua opinião sobre ele. Ah, essa pessoa não é boa. Por quê? Porque um dia ela fez tal coisa. Você só conhece esse momento e rotulou. Você pegou uma convenção e transformou num conceito na sua vida e você abriu mão de conhecer o que essa pessoa realmente era. Essa situação não me agrada. Quantas vezes você experimentou? Se ela é uma situação que te faz crescer, ela já deveria estar sendo boa para você, você já deveria ter depurado o gosto e ter conhecido mais a essência das coisas em si, e não a impressão que elas causam em você. Você está vivendo em função de rótulos. Você usou um produto uma vez no supermercado, o rótulo era lindo. Os designers sabem como fazer isso, né? O rótulo é super atraente. Você usou, não presta, eu não uso mais por causa do rótulo. Em relação a tudo na vida, a gente deveria ir além do rótulo. Senão é uma presciência, é uma convenção que não substitui o conhecimento. E nós ficamos presos em rótulos, inclusive a respeito de nós mesmos. As pessoas nos rotulam, a gente aceita e se acomoda. E nem tenta pensar que poderíamos ser diferentes. Ah, fulano é assim. Como assim? Você conheceu um momento na minha vida, você não me conhece, nem eu me conheço, como é que você me conhece? De onde você tirou tanta convicção para contar para mim? Porque eu não tenho tanta convicção sobre o que eu sou. Como é que você tem? Não é curioso isso? Ou seja, rótulos. Por isso, o homem correto atém-se ao real e não às aparências. Ele não fica nas aparências, coisas, ele tem uma necessidade de conhecimento. Isso é o filósofo, que pode parecer chato para as pessoas. Tal coisa é tão ruim. Por quê, hein? Ah, porque todo mundo está dizendo. Por que todo mundo está dizendo? Sei lá, rapaz, você é chato, pergunta demais. Não é assim? Ué, mas eu preciso saber. Muitas vezes na história tinha muita gente dizendo muita coisa e não era verdadeiro. Na Idade Média estava todo mundo dizendo que a Terra era plana e estava todo mundo errado, estava todo mundo dizendo bobagem. Em que você está se fundamentando? Ah, rapaz, você pergunta demais, que chatura. Ou seja,
aquela coisa da preguiça de pensar e se acomodar às aparências. Um filósofo tem necessidade de encontrar pequenas coisas que sejam de verdadeiras, de reais, de sólidas. Lembrem que eu falava para vocês da barca, que Sirihan falava naquele livro anterior que lemos, Em Busca da Sabedoria. Se você tem um conceito que você tem experimentado e que tem alguma convicção em relação a ele, porque você realmente o viveu, você tem uma barca. Quando você perder essa barca, que é o teu corpo físico, a tua consciência não naufraga. Ela tem onde viajar, ela tem onde se apoiar. Mas eu não tenho nada, só tenho fachadas, eu não tenho uma barca. Você já construiu sua barca? Então essa é a questão de amar o conhecimento, querer ter algo dele, no nível das nossas possibilidades, mas não vamos desistir dele. Então o homem correto rejeita as aparências e se atém à realidade. Mais ou menos os comentários que já fizemos, né? Lembrem que fidelidade e fé têm a mesma razão, que é fides, uma mesma raiz etimológica no latim. No grego era pistis, pistis sophia. Já ouviram falar desse livro? Um livro gnóstico atribuído a Valentim ou os valentinianos. Ou seja, era a fé na sabedoria. Quantos de nós temos fé na sabedoria? Bom, vamos lá, sobrevivemos ao 38, vamos, invencíveis, todos vivos, estão todos vivos? Claro que estão. Um dia desse me fizeram uma pergunta que eu achei muito engraçada, gente. Talvez vocês me ajudem na resposta. Alguém chegou para mim e me perguntou, você é uma palestrante motivacional? Aí eu lembrei das carinhas de vocês quando eu estou lendo Tao Te Ching. Eu falei, não devo ser, porque o pessoal fica muito triste na minha palestra. Eu acho que eu sou uma palestrante desmotivacional. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com isso na cabeça. Será que motivar as pessoas é tão bom assim? E se elas estiverem indo para o abismo? Então, de vez em quando, deve ser bom ser desmotivacional, né? Ou seja, às vezes a gente toma umas coisas como absoluta e não são tão absolutas assim. Isso é a chatice do filósofo, questiona tudo. Por que ser motivacional? Às vezes ser desmotivacional deve ser bom também. Bom, continuando, nosso capítulo 39. Vejam só. Coisas que outrora atingiram a unidade. O céu atingiu a unidade e ficou limpo. A terra atingiu a unidade e ficou sólida. Os deuses atingiram a unidade e ficaram poderosos. O vale atingiu a unidade e encheu-se. Todas as coisas atingiram a unidade e nasceram. Reis e príncipes atingiram a unidade e tornaram-se o modelo do mundo. Tudo isso é o efeito da unidade. Nossa, que coisa simples. Esse aí eu dividi em 3 pedaços, tão grande que é. Imaginem o seguinte. Em primeiro lugar, ele está dizendo, alguém já atingiu a unidade, que é o objetivo do universo. Então toma coragem, porque se alguém foi, você também pode ir. Se ninguém nunca tivesse ido, desiste, porque é inatingível. Lembrem que eu já falei para vocês sobre aquele livro muito lindo chamado A Luz da Ásia, que é a vida de Buda, onde numa determinada ocasião o autor coloca Siddhartha Gautama dizendo o seguinte, aquilo que é, deixará frutos no futuro. E tem sementes no passado. Se não há sementes no passado, não tem como as coisas frutificarem no presente. Ou seja, de uma certa maneira, se nós seremos espirituais um dia, as sementes têm que estar aqui agora, porque não vai nascer macieira, não tem semente. Então, se alguém já se tornou unidade, se alguém já superou o egoísmo, é sinal que todos nós temos essa semente dentro de nós. É o que ele está querendo dizer. E segunda coisa importantíssima desse capítulo, para entender o resto. As coisas têm a sua identidade na unidade. Imagina que não tivesse cadeira aqui. Não tenho essa cadeira. Eu tenho metade do encosto e 2 pernas. Vocês chamariam a metade do encosto e 2 pernas de cadeira? Não, é um negócio. Coloca mais 2 pernas e a outra metade do encosto, que é a cadeira. Ou seja, a unidade é a raiz da identidade. Porque 2 pernas e meio encosto não dá para ninguém sentar. E cadeira é aquilo que foi feito para as pessoas sentarem. E se ela não serve para sentar, ela não é cadeira. Ou seja, se ela não tem unidade, ela não tem identidade. Então eu sou ser humano, mas não gosto muito de buscar nem amor, nem justiça, nem fraternidade. Isso é perda de tempo, eu tenho a melhor coisa para buscar. Olha, é uma cadeira com 2 pernas e meio encosto. Porque não serve para desenvolver aquilo para o qual ele foi criado. Portanto, não tem identidade. Se não tem identidade, não é ser humano ainda, é um projeto de ser humano. Assim como o meio encosto de 2 pernas é um projeto de cadeira. Entendo, a identidade está relacionada com unidade. Então, serve para sentar, é cadeira. Mas para isso as partes têm que estar unas, têm que estar juntas.
Outra coisa importante para lembrar para vocês, céu e terra é espírito e matéria. Então, se o céu atingiu uma certa limpeza, uma certa pureza, significa que ele atingiu a unidade das virtudes. Ele conseguiu se limpar de qualquer pluralidade, de qualquer imperfeição. Entendam o seguinte, agora vocês vão achar isso contraditório, mas é um fato. No fundo, a única virtude que existe é o bem, que está relacionado com a unidade. Tudo mais é desdobramento dele para certas circunstâncias práticas. Não tem divisões no campo das virtudes espirituais. Se uma pessoa é boa, se ela busca o bem, numa situação que precisa de amor, ela não vai ser amorosa? Numa situação que precisa de justiça, ela não vai ser justa? Numa situação que precisa de harmonia, ela não vai ser harmoniosa? Agora, você concebe uma pessoa ser amorosa e não ser boa? Ser justa e não ser boa? Ser harmoniosa e não ser boa? Não tem jeito. Parece que existe uma virtude, que ela faz um monte de interfaces com o mundo. E diz que o mundo espiritual consiste em atingir essa unidade. Quando você começa a dividir as virtudes, tem uma e não tem outra, provavelmente não tem nenhuma no nível suficiente, porque tudo teria que avançar em paralelo. Sou um pouco mais justo, sou um pouco mais paciente, sou um pouco mais harmonioso. Então o céu atingiu a unidade porque o ser humano, que tem a verdadeira espiritualidade, tem uma única virtude. Ele é bom, ele se aproximou da unidade, ele atingiu o bem. E agora todo o resto será dado por acréscimo, dependendo da demanda das circunstâncias. E a Terra atingiu a unidade e ficou sólida. O que é a Terra? É o mundo material, é isso aqui, ó. É a nossa personalidade, como diziam os gregos. É o corpo material, é o corpo emocional, é o corpo mental. O que é a Terra ter ficado sólida? Já pensou aquele exemplo que já dei para vocês do jovem apaixonado e preguiçoso ao mesmo tempo? Que coisa terrível. Ele acorda de manhã, quero ver o amor da minha vida. E o corpo diz, não, eu quero ficar na cama. As emoções querem ir para um lado, o corpo quer ir para outro, a energia para outro. O que ele vai fazer, esse coitado? Ele não tem solidez, ele não conseguiu unificar todos os veículos numa única direção. Ele quer pensar na namorada o tempo todo, mas ele é disperso, de vez em quando se distrai. Ou seja, a mente vai para um lado, as emoções vão para o outro, as energias vão para o outro, o corpo físico vai para o outro. E ele não comanda esse veículo. E às vezes apaixonadíssimo perde a namorada, porque não consegue sair da cama de manhã, a preguiça foi mais forte. Ou seja, a desarmonia da Terra significa, elas não estão todas direcionadas para um único ponto, eu não tenho as rédeas da personalidade na minha mão, ela faz o que pintar. É uma pluma ao vento, dependendo de para onde ventar, ela vai. Se alguém me convidar para ir para lá, eu vou para lá, se não convidar para lugar nenhum, eu fico. Porque eu ajo por inércia, eu não tenho o domínio da minha própria personalidade. Não existe solidez na Terra, eu sou um joguete na mão das circunstâncias. A virtude da terra é solidez, a virtude do céu é unidade, ou seja, tudo vem do bem. Os deuses atingiram a unidade e ficaram poderosos. É uma coisa interessante, né? Ou seja, o que é o poder? É poder ser humano, poder obedecer às leis do universo. E um ser se torna divino por obedecer às leis e não por infringi-las. Então, os deuses são poderosos porque entenderam as leis do universo e as obedecem. A gente tem a impressão de que o poderoso é um cidadão que não obedece nada, só assim mesmo, isso é um débil, é arrastado pelas próprias paixões. Entendem que uma pessoa instintiva, passional e que não consegue dominar a si próprio não é uma pessoa poderosa, é uma pessoa débil. Dependendo de para onde as paixões apontam, ele vai, não tem controle sobre si próprio, isso não é sintoma de poder. Cuidado, eu insisto nesse ponto, sabe por quê? Porque o nosso momento histórico tem pavor da palavra poder, porque relaciona isso à política. Então, acho que poder é ruim, poder corrompe. Como assim, meu cara? Poder é o atributo mais divino do mundo. Você imagina um Deus débil? Poder é poder ser, poder fazer, poder mudar, poder transformar. Como é que pode uma pessoa ser boa e ser débil? Para que serve essa bondade? Poder é uma das coisas mais desejáveis do mundo e ele não corrompe. Ele já pega uma estrutura corrompida e potencializa o que está ali. Mais uma vez, o nosso amigo Machado de Assis, que eu sempre falo para vocês. Tem uma ocasião que ele publica no Diário Fluminense, ou na Marmota, não me lembro mais, um jornal que ele trabalhava. Ele publica o seguinte: está errado o ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. Entende? A ocasião deu oportunidade, mas o cidadão já tinha uma debilidade de caráter forte. Não é o poder que corrompe, pelo amor de Deus, o poder é um atributo divino. Então os deuses se tornam poderosos por obedecer às leis da natureza e não por infringi-las. O vale atingiu a unidade e encheu-se
Ou seja, o vale é uma conciliação entre vazio e cheio, entre montanha e horizonte, paisagem. Eu harmonizei céu e terra, espírito e matéria, e, portanto, agora valorizo o vale, não vou construir um espigão ali, porque aquele espaço está sobrando. Eu harmonizei todas as coisas, então o vale se preencheu. Eu sei que aquele espaço entre as montanhas não está sobrando. Ali o sol nasce ou o sol se põe. Ali os pássaros cantam, isso é tão importante quanto a montanha. Eu sei valorizar espírito e matéria. Então, o vale não está vazio, ele está cheio de coisas tão importantes quanto a montanha. Senão eu vou fazer mineração e arrancar essas montanhas porque estão atrapalhando a minha paisagem, ou podem me dar lucro. Todas as coisas atingiram a unidade e nasceram. Ou seja, o nível de identidade que a gente tem a ver com o nível de coerência que temos com princípios humanos. Pouquinho assim, porque somos buscadores da sabedoria, não somos sábios. Coerência, num certo nível, nos faz nascer como seres humanos. Senão morremos e não nascemos. Ou seja, morrer morrem todos, mas nascer nem sempre. É uma opção individual de consciência. Reis e príncipes atingiram a unidade e tornaram-se modelo do mundo. Lembrem, rei que vem de rex, de retidão, príncipe de príncipes, aquele que vai à frente. Ou seja, são modelos de poder sobre si próprio, não necessariamente sobre os demais. Isso é apenas uma consequência. Tudo isso é o efeito da unidade. Todas essas coisas. Todos esses seres que nos espantam pela sua beleza, a beleza dos vales, do nascer, do pôr do sol, a grandeza de seres divinos para quem acredita neles, a grandeza de grandes homens. Por quê? Porque atingiram algum grau de unidade, de coerência, de coesão, de fidelidade a princípios. Uniram as partes em torno de um princípio. E isso é a ideia do taoísmo. A unidade é que dá nome às coisas, garante que elas sejam aquilo para que nasceram. Um ser humano nasceu para ser humano. Que hora vai realizar isso em alguma medida? Bom, basicamente o que já falamos, não é? Se o céu, ainda continuando no 39, não façam essas carinhas, porque eu estou me sentindo mais desmotivacional hoje do que nunca. Faça uma carinha melhor, como é simples. Façam, vai. Um pouquinho de vontade. Não é simples. Se o céu não fosse limpo, explodiria. Se a terra não se tornasse sólida, vacilaria. Se os deuses não fossem poderosos, tornar-se-iam rígidos. Todo mundo que não tem poder fica rígido, vira tirano. Já descobriu isso? Já viram que os grandes tiranos eram débeis? Vocês percebem que às vezes aqueles tiranos históricos, quando a vida colocou eles diante da morte, choraram e chamaram pela mamãe? Quem não tem poder sobre si mesmo é débil e cria uma couraça. Quer ter poder sobre os demais. Em geral, os tiranos são débeis internamente. Tentam exercer esse poder fora, mas não tem poder sobre si próprios. Se o vale não se enchesse, se esgotaria. Ou seja, se ele não tivesse sentido para você já teria acabado com as montanhas. Passava um trator, uma mineradora, acabava com elas. Ele se encheu, ele tem sentido para você e, portanto, ele perdura. Se todas as coisas não tivessem nascido, se extinguiriam. Ou seja, se você não colocasse a outra metade do encosto e outras duas pernas, a metade de uma cadeira alguém já teria jogado no lixo. Ninguém ia guardar metade de uma cadeira, não serve para nada. Não cumpre o seu papel no mundo, não tem uma identidade. Se reis e príncipes, por isso, não tivessem sido elevados, teriam sido destronados. Ou seja, se eles não tivessem ocupado o papel de nobreza que lhes corresponde, alguém já teria tirado eles de lá. Se o céu não fosse limpo, explodiria. O que significa isso? Esse é um dos mais complicados. Platão, ele costuma dizer o seguinte, que o bem é aquilo que une. Se uma coisa é boa, ela tem algum grau de unidade, porque senão a força de repulsão dentro dela seria tão grande que ela já teria explodido. Imagina, qualquer coisa para manifestar, ela tem que ter uma força de coesão, que é o bem que está dentro dela, senão ela já teria explodido. Aí eu costumo falar, por exemplo, de alguma coisa, exemplo que eu uso na sala há 50 anos. Uma organização que tem como finalidade o crime, uma organização criminosa como a máfia. Para ela poder se manifestar, ela tem que pagar um tributo ao bem. Qual é o tributo ao bem que uma máfia paga? A lealdade, todo mundo tem que ser leal entre si. Sabe por quê? Porque senão um mafioso traiu o outro, que traiu o outro, que traiu o outro, pum, explodia. Uma coisa absolutamente má não tem como se manifestar. Então o céu, ou seja, as virtudes, para poder elas se manifestar, elas têm que ser unas, porque senão elas começam a se tornar utilitárias. Então você é organizado para poder, sei lá, te explorar melhor. As pessoas não usam as virtudes como meio? E às vezes são egoístas, mas são organizadas.
São frias, mas são justas. Dá a cada um que lhe corresponde, mas não está nem aí para os sentimentos de ninguém. Isso é Kant. Kant diz que as virtudes podem ser utilizadas como meios para fins que não são virtuosos. Uma pessoa não pode ser fria e ser mal intencionada, ser organizada e ser mal intencionada, ter muito discernimento, ser inteligente e ser um criminoso. Isso é usar virtudes como meio para fins que não são virtuosos. Isso significa que o céu explodiu. Os seus atributos foram um para cada lado, não estão todos mais unidos em torno da ideia do bem. Daí que Kant dizia, a única coisa que é boa em si é a boa vontade, que é a vontade de chegar ao bem. Porque ela dá coesão a todas as virtudes, tudo serve para isso. Então, sou organizado para me tornar melhor como ser humano. Sou inteligente para encontrar melhor a mim mesmo. Porque intelegere é isso, encontrar no meio. Intelegere, escolher dentre. No meio daquilo que eu não sou, quem sou eu? Quem dá unidade ao céu e permite que ele não exploda é a ideia do bem. Tudo que eu faço é para o bem. De vez em quando eu erro, porque eu não tenho muita prudência. Mas em cima do meu erro eu vou aprender e vou me aperfeiçoar. Então o bem independe dos frutos, é o que dizia Kant. Eu fiz tudo pelo seu bem, mas como eu não tinha muito discernimento, eu errei. Mas em cima do meu erro, eu vou me aperfeiçoar e agora eu vou fazer mais bem para você. E se errar de novo, em cima desse novo erro, eu vou me aperfeiçoar. E daqui a pouco eu vou estar fazendo coisas melhores para você. Mas a minha primeira ação, por não ter sido tão boa, não ter sido tão bons os resultados, ela não deixou de ser boa, porque eu queria o teu bem de coração. E em cima daquele erro eu me aperfeiçoei. Então o que dá unidade a todas as virtudes do mundo é a ideia do bem. Entende? Senão o céu explode. E a terra se torna instável, vacila. Eu quero dominar o corpo vai para lá. Eu quero dominar a mente vai para lá. Eu quero dominar as emoções, ela vai para lá. Ou seja, não tem uma base sólida para caminhar. O professor Jorge Ângelo Livraga, que fundou Nova Acrópole, costuma falar isso. Imagina se você dominasse a tua mente como domina as pernas ao andar. Eu digo pernas, quadro, elas estão indo. Pernas, janela, elas estão indo. Imagina se eu dissesse perna, janela, e elas me levassem para o outro lado. Quanto tempo eu levaria para chegar a essa janela? Agora, imagina você chegar para a mente e dizer, mente, pense na resolução desse problema. Sim, senhor, e ela pensasse nisso. Emoções, amem isso, porque nobre, justo, bom. Sim, senhor, e elas amassem. Imagina! Quem de nós controla a sua mente, suas emoções, como controla as pernas ao andar? Agora, imagina se a gente pudesse colocar tudo isso a serviço das virtudes, do bem, poder que seríamos nós. Isso é autoconhecimento e autodomínio. Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo. É a meta que deveria ser de todo ser humano. O problema é que às vezes a gente não tem isso nem como meta. A sociedade diluiu esses princípios que em determinado momento foram unânimes em certas civilizações. Estamos aqui para ser melhores, se a gente vai conseguir ou não, vamos ver. Mas que isso é o princípio, é. Não necessariamente é hoje. É know-how, saber lidar com as coisas, saber como, mas não necessariamente saber por quê nem para onde. Nem aonde vamos chegar com tudo isso. Então a terra se torna instável. E como eu já falei para vocês, o vale, os reis, tudo isso já falamos. Ou seja, a partir do momento que se vai perdendo a unidade em termos de seres humanos, se traduz como fraternidade e vitória sobre o egoísmo. Muitas vezes falamos e muitas vezes vamos repetir. Procure um problema no mundo ou na vida de vocês que por trás não esteja escondido o egoísmo. Não tem, está atrás de tudo. Então todas as coisas se justificam quando se colocam em posição com a unidade. Quem na nossa vida está posicionado em direção à unidade? Isso é uma coisa que a gente teria que puxar sempre, até que assimilasse isso. Porque é na perseverança e na constância que a gente vai conquistando isso. Vocês já ouviram falar do ensinamento budista que é o nobre e óctuplo caminho? Nobre e óctuplo caminho, o Buda diz, com isso você chega à superação da dor. Esse dia deve ser um negócio fora do comum. Isso deve ser difícil demais da conta. Aí vai falar reto pensamento, reta ação, reto meio de vida. Não é tão difícil para você fazer em 2 minutos. O problema do nobre óctuplo caminho, óctuplo, que nome complicado, é o 3º minuto, é o 4º, é o 5º, é o 6º, que aí você já está fazendo qualquer coisa. O problema dele é a perseverança e a constância. Porque fazer por 2 minutos todo mundo faz. Quem não faz? Reto pensamento por 2 minutos. Todos estamos no nirvana. Por 2 minutos dá. O inferno do nobre óctuplo caminho é o 3º minuto para frente. Ou seja, a perseverança e a constância nos objetivos humanos. Você fala, pessoal, que isso é matéria do curso. É matéria do curso, que está muito bem lembrada aqui pela Simone. Estudamos budismo.
Bom, tudo isso já falamos, né? Fechando 39, com efeito, sem os diversos componentes do carro, não há carro. Não desejes para ti o esplendoroso brilho da joia, mas a rudeza tosca da pedra. Ou seja, sem todos os componentes do carro, não é um carro. Sem todos os elementos do ser humano, não é um ser humano. Eu preciso da espiritualidade que me dá objetivos e preciso dos veículos materiais para me levar para lá. E devia estar tudo alinhado. Senão eu sou uma pessoa com boas intenções, mas nenhuma prática. Ou querendo fazer as coisas, mas não sei para onde vou. Eu teria que ter o domínio de todos esses veículos e alinhá-los. Eu tenho uma motivação e eu tenho veículos para me levarem lá. Vocês já ouviram falar da Eneida, a história da fundação de Roma, um épico? Enéas era um príncipe troiano que era muito virtuoso. Ele recebeu de missão da sua mãe, que era a deusa Vênus, mandar uma outra cidade que fosse tão boa como Troia. Só que ele não fazia a mínima ideia onde era. Agora, o seu pai, que era Anquises, era muito sábio e sabia onde era. Só que ele era muito idoso já e não conseguia caminhar. Aí sabe o que o Enéas fez? Botou Anquises nas costas e caminhou em direção ao Lácio. Passou por um monte de dificuldade, que é o livro, mas um dia chegou e fundou aquela que seria a precursora, Lavínia, que seria a precursora da futura Roma. Como é que se fez Roma? Com as pernas de Enéas e os olhos de Anquises. Sabe como é que você vai construir a Roma, que é a sua vida? Com os olhos do espírito, que é Anquises, e as pernas da matéria, que você tem que dominar, porque senão você não chega. Com os olhos de Anquises, as pernas de Enéas. A gente tem que ter os dois, senão não caminha. Ou seja, em geral, todos esses épicos não são muito diferentes desses livros sagrados. Estão falando de uma única coisa. Chegar à unidade dominando o egoísmo, que é a essência do taoísmo. Não desejo para ti o esplendoroso brilho da joia, mas a rudeza tosca da pedra. Ou seja, não queira dar a você um brilho que por convenção é considerado tendo mais valor do que o outro que é opaco. Se o mundo me fez pedra é porque ele necessita de pedra. Ele necessita de pedra tanto quanto esmeralda. Não são as convenções do mundo que dão o valor das coisas. O valor das coisas está na legitimidade, ou seja, elas cumprem o seu papel no mundo. O mundo precisa de pedra, o mundo precisa de esmeralda, o mundo precisa de plantas, o mundo precisa de homens. Cada coisa no seu lugar fazendo aquilo que lhe compete. Não queira absorver identidades, porque ela tem uma valorização social. Quem vai dizer que uma pedra que está no chão, uma brita, não é tão preciosa quanto uma esmeralda? O mercado, o que é o mercado? É uma fantasia. O mundo precisa da brita, precisa da esmeralda, precisa de tudo. Cada coisa no seu lugar. A legitimidade, e no fundo as coisas que são fiéis a si mesmo, todas elas são preciosas. De onde viria a preciosidade das coisas? O sagrado é função de dar sentido, dizia Mircea Eliade. Cada coisa no seu lugar é sagrada. Ou seja, desempenhar o papel que nos corresponde. Ainda que a Terra nos considere brilhante ou tosco, com ou sem valor, é muito relativo o atributo. Ainda há pouco eu falava sobre isso com alguém aqui presente, que a pessoa me dizia, eu comprei um livro de autores consagrados. Quem consagrou o autor? Que garantia que você tem que hoje você compra um livro de um autor consagrado e lá dentro não tem banalidade? O que é a consagração quando os valores estão do jeito que estão os nossos? Tão utilitários e tão materialistas, percebe? O que é preciosidade no mundo onde o valor é meramente baseado em interesses pessoais egoístas? A maior preciosidade é corresponder a si próprio, fazer aquilo que se espera de você no universo. O universo precisa de uma planta, ela diz presente, faz fotossíntese. O universo precisa de um animal, ele diz presente, exerce os seus instintos. O universo precisa de homens, cadê eles? Vocês percebem que é a maior extinção ecológica do universo? Tem de tudo menos homem. O professor Jorge Ângelo Braga, que é o nosso fundador, mais uma vez, ele falava sobre isso. Que é o ser que tem maior perigo de extinção. Vai buscar mico-leão dourado, você vai voltar com meia dúzia. Agora, um homem, na plenitude da condição humana, procura para você ver se vai ser fácil. Diógenes, que era o grande pensador cínico, procurava ao meio-dia com uma lâmpada acesa em Atenas. Já ouviram falar disso? Ele andava com a lamparina na ágora, em Atenas, chegando perto do rosto das pessoas. O que você está procurando, Diógenes? Você é doido. Está procurando um homem. Mas hoje eu não encontrei nenhum. Viveu muito, não encontrou nenhum. Será que as coisas melhoraram da Grécia para cá? Então é mais raro do que muitos seres que são considerados raros no nosso momento histórico.
Continuando, estamos sobrevivendo, né? Então, capítulo 40. O retorno é o movimento do tal. Já estamos já em cima do nosso horário, né? O retorno é o movimento do tal. A fraqueza é o efeito do tal. Todas as coisas sob o céu nascem do ser. O ser nasce do não ser. O retorno, que é a mãe de todas as coisas, o eterno retorno. O movimento circular das coisas manifestadas. Nasceram daquele centro, oculto e misterioso. Tudo que gira, gira em torno de um centro, oculto e misterioso, mas que emanou todo o universo manifestado. Todas as coisas estão buscando encontrar o centro, que é o sentido que as trouxe ao mundo. O que elas estão fazendo aqui, onde elas vão chegar com tudo isso? Lembra que eu falava para vocês desse simbolismo do centro? Quando a gente domina todos os pontos da experiência humana, que é uma circunferência, a gente pergunta, onde nasceu a circunferência? Onde nasceu a circunferência? Não é em nenhum ponto dela, é no centro, onde você cravou o compasso. E rodou e girou a circunferência. O centro é invisível aos olhos, mas deu nascimento a toda a periferia. Quando você domina a si próprio, conhece a si próprio, aprende a entender a natureza humana, você pergunta, o que é o homem? Acha o centro. Falava para vocês dessa espiral que a gente vai fazendo em direção ao centro, e lá em cima coloca uma estrela de 5 pontas, que é a árvore de Natal. Ou seja, a busca do centro, do sentido misterioso de todas as coisas. O eterno retorno não é para girar e ficar tonto, é para cada vez mais dominar todos os pontos até encontrar a essência. Isso é o processo que todos os seres seguem. Né? Todas as coisas sob o céu nascem do ser, e o ser nasce do não ser. Porque não tem nada no meio da circunferência, está vazio. Você sabe que tem um ponto ali. A essência, invisível aos olhos, mas é de onde tudo nasceu. Se um sábio da mais alta categoria, percebam que coisa interessante isso aqui, 3 categorias de sábio. Claro que o filósofo é buscador da sabedoria, então não enquadra nenhuma das 3, mas é interessante para a gente conhecer. Se um sábio da mais alta categoria ouve falar do tal, enche-se de brios e segue-o com fervor. Se um sábio medíocre ouve falar do tal, num momento acredita e no outro duvida. Se um sábio inferior ouve falar do tal, ri às gargalhadas. Se não ri alto, então não se tratava ainda do verdadeiro tal. Então imaginem você uma pessoa que não sabe absolutamente nada. Aí eu vou falar da sabedoria. Sabedoria deve ser o Superman. Não teme nada, só a criptonita. Sai voando e coisas fantásticas. Aí um belo dia você descobre que a sabedoria é só ser fiel à honestidade, à bondade, à lealdade, à fraternidade todos os dias. Que às vezes é uma pessoa extremamente simples, que ninguém dá valor nenhum. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Cadê o Superman? Cadê a Mulher Maravilha? Cadê aquela coisa fantástica, cheia de poderes? É o poder sobre si mesmo, é o poder sobre a vida. Nós não estamos morrendo civilizatoriamente por falta de superpoderes, mas por falta de poderes humanos. Ninguém está morrendo por falta de voar com uma capa vermelha. Nada contra a Mulher Maravilha nem o Superman, não interpretem mal os admiradores. Mas nós estamos morrendo por falta de honestidade, não por falta de superpoderes. De poderes humanos, normais mesmo. E aí uma pessoa que vê pela primeira vez o que é a sabedoria, que é esse sábio básico, ele diz, gente, era só isso. É tão simples, é tão pequeno, é tão fundamental. Simplesmente ser fiel a um parâmetro humano por todos os dias da sua vida é absurdo, para ele parece modesto. Mas se ele está rindo muito é porque ele já viu. Ele disse, se ele não riu o suficiente é porque não viu ainda. Porque ele vai ver que é um ponto, ele vai dizer, isso é fácil. Quando ele começar a caminhar, ele vai ver que não é fácil. E na hora que ele começar a caminhar, ele vai dizer, mas é longe demais, agora eu quero, daqui a pouco, não, é melhor ficar aqui mesmo, está ficando muito duro. A subida da montanha está ficando árdua, escarpada. Não, é melhor ficar nessa altura. Tá bom, já está vendo uma paisagem bonita. Não, mas é pouco, o ar está ficando rarefeito, lá em cima deve ser melhor, a vista deve ser mais bonita. Vou, não vou. Até que chega um determinado momento que ele se enamora tanto desse ofício de subir montanha, quer se comprometer com as leis da vida, que ele não quer mais saber de nada. Eu vou viver em função disso. Eles são sábios de alta categoria. Tem um compromisso inexorável. Enquanto houver vida, vai haver caminhada. Enquanto houver vida, eu vou dar mais um passo. E com certeza, quando eu morrer, eu vou estar mais perto do topo da montanha do que agora. Esse não tem dúvida, não oscila mais. Ele se compromete definitivamente com a busca da sabedoria. São sábios de alta categoria. Agora, o filósofo ainda está longe disso. Está olhando para essas pessoas que estão subindo e dizendo, bom, elas estão subindo, então realmente existe. E olha como elas são admiráveis. Deixa eu chegar mais perto.
Mas o vislumbre do que é a sabedoria é aquilo que Sócrates dizia: só sei que nada sei, já vi que não sei nada. Só uma pequena colocação, porque assim eu acordo um pouco com vocês e me torno um pouco mais motivacional. Vocês já viram, às vezes, as pessoas quando são muito, muito jovens, e você faz um comentário que é resultado de um processo de vida teu, e a pessoa diz: ah, não é nada disso, você está enganada. Você olha e diz: olha, a única diferença entre nós dois é que você nem suspeita que é insignificante e eu já tenho certeza. Portanto, eu tenho 50 anos na sua frente. Você vai levar 50 anos para perceber o quanto é pequeno. Eu já tenho certeza disso. Você quer mudar a história, quer mudar o rumo do bonde, como dizia minha avó, primeiro põe o pé no estribo, depois conquista um assento, depois você vai discutir com o condutor. Primeiro toma pé da situação. Ninguém é tão original assim. Mesmo os grandes sábios, nessa idade tua, estavam se preocupando em aprender. Aprende da história, aprende do que os homens já tentaram. Tem muita coisa que já foi tentada. Não se ache tão bom assim. Começa devagar. Quem sabe que não sabe, esse vai fazer alguma coisa. E às vezes passa 50 anos e a pessoa não chega a essa conclusão. Ou seja, uma pessoa mais velha, se ela chegou à conclusão que ela não sabe, é um negócio fantástico, porque já é uma grande conclusão. Está um pouquinho mais perto. Não estou querendo dizer que não possa haver um jovem que tenha uma certa maturidade, mas, em geral, quando tem muita pretensão, tem pouca maturidade. É uma dualidade que é muito difícil de evitar. E a frase da minha avó está certeira: põe o pé no estribo, conquista um assento e depois vai discutir com o condutor. Não pega o bonde da história e mal equilibrou dentro dele e está querendo mudar a direção. Aprende. Conhece a instabilidade dos seres humanos, a dor, o sofrimento, as tentativas que já foram feitas, de onde partiu o bonde, qual combustível usa. Aprende da história, amadurece dentro de você. Aí depois que você souber quem você é um pouquinho, vai lá e dá alguma sugestão, melhora um pouco, porque claro, disso se trata, vivemos aqui para isso. Não é se subestimar, mas também não viver delírios. E é basicamente o que ele está dizendo aqui, né? Então, o verdadeiro sábio já viu alguma coisa. Em geral, não é o caso da maioria, né? Sócrates, só para fechar com essa frase, que já estamos no nosso horário, já passamos inclusive, ele dizia isso: se uma pessoa diz que sabe, tem duas possibilidades. Ou ele sabe mesmo e é um sábio, ou ele não sabe de nada e é um ignorante. E nenhum dos dois casos serve para ser filósofo. E o filósofo é exatamente aquela pessoa que sabe que não sabe e está tentando aprender um pouquinho. Está tentando dar um sentido para a sua vida. Mas ele tem certeza que ele não é dono da verdade. Se tiver dúvida, ou é um ignorante ou não sabe. Para filósofo não serve. Nós somos filósofos. É sempre bom lembrar disso. E essa humildade é que garante a nossa lucidez. Que garante podermos ver um tal tequinho sem achar que somos a reencarnação de Lao Tse. Um pouquinho. Avançar passo a passo. Bom, como falei para vocês, esses capítulos de hoje não são simples, não é? Então, na semana que vem, continuamos desse ponto, que ainda é uma continuação do 41, não é isso? É o finalzinho do 41. E vamos avançando. Para frente, são um pouquinho mais simples. Lembrem, se passar muito tempo, a gente não lembra mais das coisas que discutimos. Tentem ler. Esse é o objetivo do grupo de leitura. Gerar essa reflexão filosófica que caracteriza aqueles que amam a verdade e que não querem deixar o mundo sem ter dado um passinho que seja. Lembrei de Sêneca: certifica-te de veres morrer os teus defeitos antes de ti. Pelo menos um velório tem que acontecer antes do nosso. Não é isso? 1 ou 2, estaria de bom tamanho. Gente, é isso. Muito obrigada e até semana que vem.